Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Paula. Essa aqui é a Ana Peleja, ou Índia, como vocês preferirem, como ela é conhecida. Eu tô fazendo um especial essa semana de Dia das Mães e pra fechar a gente quis gravar com ela, que é a matriarca da família Peleja, e também quem soube no ano passado que eu tava grávida antes mesmo de eu confirmar pra família. Tá começando mais um rolê de mãe. Índia, o que eu queria saber, na verdade, assim, são perguntas bem simples, mas a principal dela, assim, que a gente conversa muito sobre isso, é a questão das diferenças entre as gerações, né? Sim. Da época que você foi mãe pra época que eu tô sendo mãe. Se você pudesse dizer uma coisa, assim, principal coisa que você vê como diferença, o que seria? Muita diferença, estou aprendendo com a Paulinha. No desenvolvimento que tive, é como se fosse um sonho para mim de tanta diferença, e eu adoro quando ela me fala das coisas, porque olha, o que eu fazia dos 6 filhos que eu tive, para mim é um sonho, como é que ela está criando a minha bonequinha aqui, sabe? De parto, de tudo, olha, eu gostei de estar presente com a Paulinha, porque o que eu aprendi e que eu vi quanta ignorância eu tinha em respeito de tudo, de criança, de parto, de tudo. Mas tem aquele ditado que você sempre fala pra mim, que é Deus é que protege. Mas Deus dá o cobertor conforme... A gente quando vive assim, Deus ajuda, dá o frio conforme o cobertor. Então eu fui ajudado por Nossa Senhora, longe da família, desde o primeiro filho, só vim ter 3 sem a família lá no Rio, só com uma irmã, e mais 3 aqui, já em Brasília, sempre sem a mãe, sem minhas tias, e eu cuidei deles sozinha. E era tudo instintivo, né? Ah, era. Você não sabia nem como que ia ser o parto? Nada. Eu pensava que olha a ignorância. Eu não podia perguntar, porque naquela época a gente não falava assim, essas coisas com a mãe. Era sabe? tudo tabu, né? Tudo é tabu. E ainda mais, às vezes, eu fui interna e tudo era pecado, tá? Essas coisas de perguntar. Eu não tinha acesso, morava em Salinas, não tinha essas leituras, nada. E durante a minha vinda para fazer o ginásio, também era a mesma coisa, sempre longe, sempre tímida e não perguntava. Aí quando eu cheguei no Rio, que eu casei-me, aí eu não sabia... deixa eu contar uma história. Eu tinha curiosidade quando a minha mãe ia assim conversar com as vizinhas, sabe? Negócio à noite, sempre era costume lá em Salinas das pessoas ficarem sentadas na porta, conversando, e eu adorava essas coisas. Aí quando foi uma vez, elas estavam falando de negócio de gravidez. E eu, curiosa, baixei minha cabeça, fiz que eu estava dormindo, e elas falando. E aí a minha mãe disse assim, olha, é verdade que quando a gente está grávida, a gente pode ter relações. Não é relações, nessa época não tinha esse negócio de trepar. Não existia. O trepar já foi na minha época. É relações. Nessa época não tinha esse negócio de trepar. Bem, e tanto que... um parente. Eu fui trabalhar numa loja e eu chegava lá e dizia assim, pega essa escada aqui que eu quero trepar. Aí eu levei e riam de mim e tudo, porque o trepar para mim era coisa mais natural, sabe? O trepar para mim era coisa mais natural, sabe? Era subir, né? Era subir. E no Rio, Deus o livre, eu quero trepar, é como se eu fosse querer relações. Bem, aí quando eu vi que a minha mãe estava falando, aí a vizinha disse assim, olha minha filha,
quando a gente amamenta, tá amamentando, a gente pode ter relações, sabe? A gente tem relações sem perigo nenhum, porque não pega filho. Você guardou essa informação? Aí olha isso, eu tinha uns 10 a 11 anos. Ficou pro túmulo essa história na minha vida. Quando eu fiquei grávida, que eu tive a primeira gravidez, aí na segunda eu fui botar a mão assim em cima do meu umbigo, eu vi que mexeu. Olha, sabe que eu chamei meu marido, eu disse que eu estava com uma lombriga ou uma solitária, porque eu vi aquilo mexer tanto. Aí ele foi e disse assim, não, vamos pro hospital para ver. Chego lá, eu já estava grávida. De uns 3 meses. De uns 3 meses, amamentando, trepando, fazendo tudo. Peguei a gravidez. Então, eu fui na onda daquela de antigamente e só tive, mas graças a Deus, filho para mim era uma felicidade, não era doença. Eu ficava alegre quando eu sabia que eu estava grávida. Você botava a batinha, né? Eu botava a batinha, eu tinha o prazer de mostrar. A minha irmã ficava chateada comigo. Ana, mas tu já tiveste outro filho? Já vais ter outro filho? Olha, não é assim, mano. E agora, como é que eu ia saber? Como não tinha o comprimido, esse negócio de pílula, de nada. Eu mandava era brasa, sabe? Porque o meu marido gostava de criança. Eu gostava. Quando eu ficava grávida era a maior alegria para mim. E te digo mais. A história de te digo mais é agora o Mauro está com essa aqui. Eu te digo mais, que se eu estivesse perto da minha mãe, eu teria uns 10 filhos, sabe? Porque o negócio era rápido e tudo, mas não tinha orientação nenhuma. Da história, vou te contar da história do cordão umbilical. Eu tinha muito medo, tenho muito medo de cobra. E eu, na minha ideia, eu digo, meu Deus, deve ser uma coisa assim que mexe. Quase eu perco meu filho, o primeiro filho. Fui na maior inocência. Uma que o meu marido chega para mim e diz assim, Ana, estourou a bexiga. A bolsa. Não, aí ele confundiu, ele ficou tão nervoso. Aí a bolsa, a minha sogra que morava com a gente, parteira curiosa, disse, leva a tua mulher logo para o hospital, que isso não estourou nada. Estoura, mas é lá, na hora, é um sinal que a pessoa já está para ganhar o neném. Tudo isto para mim era novidade, nunca ouvi falar. Quando eu chego lá no hospital, o que me acontece? Eu vou e mando o meu marido voltar, que eu ia ficar, porque foi assim umas 5 horas da manhã, mais ou menos. Aí eu digo, não, vai, porque tu fazes teu café, vai trabalhar e tal. Nesse tempo era só a gente e a minha sogra que estava no momento. Menina, começou a contração e eu prendia. Com medo daquele cordão umbilical, que para mim aquilo era como se fosse uma cobrinha mexendo. Sendo que você nem sente, né? Não sinto nada. E olha, aí eu fiquei, quando eu vi a coisa que parece que era o Leonel. Queria nascer o primeiro. Eu prendia. Olha, eu acho assim, que tinha que ter mesmo com toda a ignorância, a gente conversar, até com as amigas, saber, mas eu fui na maior inocência, por isso, mas Deus me ajudou. Deus dá o frio conforme o cobertor, me ajudou bastante. Aí parou, o menino parou, não teve mais. Foi feito um parto com uma freira e uma enfermeira que faziam
tudo para ver e amassava e não tinha nada para movimentar a criança. Pensava até que eu já estava morta na barriga, né? Olha, levou foi muito tempo. Aí vem Nossa Senhora e me ajuda. Graças a Deus. Mandou que eu... Aí elas disseram, faz força e tal, nasceu. E eu pensei que ele fosse ter alguma coisa devido ao tempo que ele levou. Para ele chorar, tiveram que bater muito no Leonel. Mas graças a Deus o meu filho é perfeito. Isto foi a primeira gravidez. Ainda tiveram mais 5. Mais 5. Agora, cada um é uma dor, é um tipo. O quinto eu sofri, que foi o Ricardo. Tá? E Índia, deixa um recado para as mães que estão assistindo a gente, para as pessoas que te assistem na internet, porque a gente está fazendo um especial do Dia das Mães. Deixa um recado para essas mães. Olha, é melhor você procurar uma amiga ou o próprio médico, conversar, perguntar. Hoje, se eu fosse naquela época, eu ia perguntar tudo. Antes, logo quando começa a contração, tudo eu ia me preparar direitinho. Façam isso. Não vão ficar caladas. Eu era muito tímida e não tinha coragem de perguntar para mim. Parece que eu estava cometendo uma coisa, ensinando que eu não devia falar aquilo. Perguntem, perguntem, perguntem. Façam tudo para saber, porque um parto, ou ainda mais hoje, né? Que tem tanta facilidade. E não fiquem nervosas. Quando for para a hora das contrações, dão aquela força, ajudando o médico, que é rápido. Meus partos eram rápidos. Por isso é que eu digo, Nossa Senhora me acompanhou em todas. Mas peça a Deus que vocês vão ter um filhinho sabendo de tudo, que é mais rápido, ajuda o médico e sai tudo maravilhoso. E o que é ser bisa para você? Minha filha, é uma recordação tão gostosa, tão bacana. Vem tudo aquilo quando a gente vê uma criancinha, aquela vontade, o tempo que eu vivia com meus filhinhos, como eu fui criá-los, e pegava no pezinho e fazia aquilo. Eu vivia para os meus filhos, amamentando e tudo, né? Aí chega a bisnetazinha. É como se eu tivesse tendo aquela criança. Eu me lembro de tudo, com todo o amor, adoro. E a idade, a gente já está naquele caminho reto, né? Mas ela veio para... Os bisnetos vieram para dar mais uma alegria para a gente. Gente, eu queria agradecer então a sua participação, Índia. Deixa um beijo para todo mundo. Olha, um beijo a todas e que tenham bom parto, uma felicidade no parto e também no período, desde quando ficam grávidas, pensar sempre que não é uma doença, é uma alegria, que não é uma doença, é uma alegria, isso, não posso aquilo, e fica, não, eu ficava sozinha, com enjoo, minha filha, um enjoo terrível do primeiro filho, quase eu morro, sabe, mas 3 meses depois vem a alegria, aquela coisa linda. Se fosse agora, eu ainda teria mais filhos. Que bom. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Quem puder, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E depois a gente chama a Índia para outros vídeos, para ela contar mais histórias pra gente. Tá. Obrigada, Estarei gente. à vontade. Relações. Nessa época não tinha esse negócio de trepar. Não existia. O trepar já foi na minha época. Relações. Nessa época não tinha esse negócio de trepar. Perguntem. Deixa comigo. Normal. Tá bom? Leva muito tempo? Não.